Bom dia, irmãos. Muito bom estar com vocês e poder compartilhar a palavra do nosso Deus. Como o pastor ele disse, meu nome é Célio, sou o atual diretor da ABA. Em outro momento eu vou voltar para falar da ABA, mas por hora basta só relembrar isso que ele falou, né? A ABA é uma missão que trabalha no resgate e reintegração de crianças e adolescentes em situação de risco e de vulnerabilidade social. Então, eu estou servindo ao Senhor desde 2006, na ABA, quando o Senhor me chamou para ser um missionário. Então, dediquei minha vida ao Senhor e, a partir dali, tenho estado naquele lugar, o servindo. E aí, há poucos anos, fui ordenado como pastor, mas eu não atuo em nenhuma igreja, meu ministério é desenvolvido completamente na ABA. Sou casado, minha esposa está lá em cima com os nossos filhos, temos Maria Clara e o Arthur, vocês vão poder conhecê-los. São filhos que nos ensinam muito, né? Eles são surdos, os dois, Deus sabe a razão disso, né? E isso acrescenta um pouco de peso extra na nossa agenda por causa dos vários compromissos, né? Libras, consultas, exames, terapias. Nós descobrimos a surdez da Maria Clara quando ela tinha 1 ano e meio, e a partir dali, a escolha que nós, os caminhos, porque foram caminhos, né? Escolhemos 2 caminhos para a educação, tanto da Maria Clara como do Arthur depois. Um desses caminhos envolve o aprendizado da língua brasileira de sinais, para que eles se comuniquem, porque essa é a língua materna deles, e é a língua natural, é o meio de expressão natural de qualquer pessoa surda, é a língua brasileira de sinais. Então nós estamos caminhando com isso, e paralelamente também nós estamos caminhando no Hospital das Clínicas para que ela faça a cirurgia. Na verdade, a Maria Clara já fez a cirurgia de implante coclear, e o Arthur agora no dia 31 de outubro vai marcar a cirurgia dele de implante coclear. Para aqueles que não sabem, o implante coclear é um dispositivo eletrônico que substitui as funções das células do ouvido, né? Ele é implantado cirurgicamente, então faz uma cirurgia, faz um pequeno corte atrás da orelha, fura o osso, alcança a cóclea, que é um caracol, coloca lá dentro um eletrodo, e aí por dentro da pele, aqui assim, fica um ímã, e aí a parte de cima se conecta. A Maria Clara está com isso na cabeça. Isso é muito bacana, porque ajuda ela a ouvir e melhora as condições de vida, né, tanto dela como do Arthur. Então, estou dizendo isso para pedir que vocês orem por nós, quando vocês se lembrarem, né? E eu tenho um cartãozinho da minha família, como esse aqui, que você pode pegar depois conosco, simplesmente para você colocar dentro da sua Bíblia, aí quando você for abrir a sua Bíblia, você vai olhar para a nossa família e você vai lembrar de orar por nós, porque nós precisamos muito das suas orações. Então, como eu disse, minha esposa está aqui, os meus filhos estão aqui, você pode conhecê-los, dar um abraço, é sempre um grande prazer estar com a nossa família, que vocês fazem parte da nossa família, porque somos parte do povo de Deus, isso é um grande privilégio, a gente gosta muito de estar com as igrejas, né? Dito isso, eu gostaria de compartilhar, então, com vocês a mesma palavra que eu compartilhei na Suíça. Há 2 meses atrás, o Senhor me deu o grande privilégio e a responsabilidade de ministrar a sua palavra naquele lugar. E o que o Senhor colocou no meu coração foi a necessidade de ouvirmos os gritos silenciosos dos inocentes. E é sobre isso que nós vamos falar. Então, abra sua Bíblia comigo, Atos capítulo 16, versículo 6 em diante. Atos capítulo 16, versículos 6 em diante. Vou começar a ler Atos capítulo 16, a partir do versículo 6 até o versículo 34. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia. Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia, quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mícia e desceram a Troade.
Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali nós ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para entender a mensagem de Paulo, e tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Certo dia, indo nós para o lugar da oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo, eles anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. E finalmente Paulo, indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades e, levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus, estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar e nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso! Estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então, levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creiam no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. E naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então, os levou para a sua casa. Serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Vamos orar mais uma vez, curve sua cabeça. Santifica a tua palavra nessa hora, Pai, e fala aos nossos corações. Nós já aprendemos tanto hoje e pedimos que o Senhor nos ajude nesse momento a estar um pouco mais com nossa mente e coração aberto para aquilo que o Senhor tem que falar aos nossos corações e vidas, e que o Senhor fale mesmo, que a tua palavra venha e alimente as nossas vidas, porque é disso que nós precisamos, para a tua própria honra e glória, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ouçam o grito silencioso dos inocentes, né? É sobre isso que eu quero conversar com os irmãos nesta manhã. Porque há um grito, um pedido de socorro, um clamor por parte daqueles que não conhecem o Senhor Jesus, e essa passagem nos mostra exatamente isso.
Por isso eu quero conduzir vocês através dessa passagem, destacando alguns pontos importantes. O primeiro ponto importante que eu quero destacar é a nossa agenda, né? E dizer que é muito importante a gente fazer planos. É muito importante nós colocarmos as coisas no papel, porque quando nós temos uma agenda, quando nós colocamos as coisas no papel, as chances dessas coisas darem certo é muito grande, porque a gente planeja. Agora, quando a gente não faz isso, quando a gente deixa simplesmente a vida seguir o seu rumo normal, a gente se torna simplesmente reagente daquilo que está acontecendo e, de certa forma, até refém daquilo que está acontecendo. Então, a gente precisa planejar. O apóstolo Paulo sabia disso, e exatamente por saber disso, ele planejou bem a sua agenda. Ele fez planos, ele traçou metas, ele esboçou alguns objetivos, e além disso tudo, ele também preparou um relatório que serviria para planejar os próximos passos. E quando é que a gente vê isso? A gente vê isso tudo durante os anos 46 a 48, que foi a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. A gente vê os planos dele muito claros, a gente vê os relatórios de maneira muito clara no Concílio de Jerusalém, que é o capítulo 15 de Atos, né? Depois dessa primeira viagem, ele chega lá, se reúne, dá uma espécie de relatório e planeja, então, a segunda viagem missionária, que ocorreu dos anos 49 até o ano 52. E aí nós chegamos nesse texto que nós acabamos de ler, né? E nos versículos 6 e 7 do capítulo 16, nós lemos que Paulo e Silas foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. E nós lemos que Paulo, juntamente com Silas e seus companheiros, foram impedidos de entrar na Bitínia pelo Espírito de Jesus. E aí, a pergunta que eu faço é por quê? Por que o Espírito Santo os impediu? Não era planos nobres os deles? Os planos deles eram visitar as igrejas que eles tinham passado na primeira viagem e fortalecer a fé dos irmãos. Isso não eram planos nobres? Não é? A gente vai pregar o evangelho, a gente vai voltar nos lugares que a gente foi e a gente vai fortalecer esses irmãos na fé, mas simplesmente o Espírito Santo os impede. Por quê? Por quê? Uma vez que os planos deles eram nobres, planos que glorificariam o nome do Senhor. Mas o Espírito Santo não deixa eles fazerem isso. Por quê? Me parece que porque a nossa agenda não é a agenda de Deus. Me parece que isso acontece porque os nossos planos não são os planos de Deus. E Provérbios nos ensina isso também, nos ensina a mesma coisa. Ao dizer que ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Provérbios capítulo 16, versículo 1. Ao dizer que em sua alma o homem planeja os seus caminhos, mas o Senhor é quem determina os seus passos. Provérbios 16, capítulo 16, versículo 9. Ao dizer que o ser humano pode fazer muitos planos, contudo, quem decide é Deus, o Senhor. Em Provérbios capítulo 19, versículo 21. E para exemplificar isso, eu tenho duas agendas, né? Imagine então que essa é a sua agenda, representa a sua agenda, tá? São seus planos, seus objetivos, seus propósitos, e coisas que podem ser muito boas, irmãos. Eu não estou falando de coisa ruim, não. Eu estou falando de coisas muito boas que podem estar nas suas agendas, exatamente como estava na agenda do apóstolo Paulo. Visitar as igrejas, pregar o evangelho, fortalecer a fé dos irmãos. Então imagine que essa é a sua agenda, com seus planos. Coisas boas, coisas interessantes, coisas que glorificariam o nome do Senhor, ok? A outra, representada pela Escritura, é a agenda de Deus. Tá? Então são os planos dele para a sua vida, os propósitos dele para a sua vida, os sonhos dele para a sua vida. E a minha pergunta é, por qual dessas duas agendas você quer viver a sua vida? Pela sua própria agenda, seguindo os seus próprios planos, ou pela agenda de Deus, seguindo os planos dele para a sua vida? Nós estamos numa igreja, e é óbvio que se eu fizer essa pergunta, todos nós vamos dizer, não, eu quero a agenda de Deus, eu quero viver pela agenda de Deus, é claro. Mas antes de você decidir por uma ou por outra, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que tem na agenda de Deus,
para que a sua decisão fosse uma decisão consciente. Eu quero que vocês escolham a agenda de Deus, mas essa decisão precisa ser uma decisão consciente. E não simplesmente, Célio, obviamente eu quero a agenda de Deus. Rapidinho a gente responde isso, mas na prática, nem sempre a nossa vida é coerente com essa resposta. Então o que tem na agenda de Deus? Porque Deus tem uma agenda. Deus tem seus próprios planos, os seus próprios propósitos e desígnios para cada um de nós. E como nós vimos, irmãos, os planos dele muitas vezes não são os nossos planos. Então nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, pois ela vai nos dizer quais são os seus planos para as nossas vidas. E é exatamente isso que acontece na vida do apóstolo Paulo e de seus companheiros. Nos versículos 9 e 10, nós lemos o seguinte: durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. E depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Isso significa, queridos, que o clamor silencioso dos esquecidos está na agenda de Deus. Ele é ouvido por Deus e o Senhor revela isso aos seus filhos para que esses se envolvam com essas pessoas e se tornem resposta dele para a transformação de vidas e de realidades. Há um grito sendo dado exatamente agora, em todo o mundo. Há pessoas que, como esse macedônio, estão dizendo: vem aqui me ajudar. E esse grito está na agenda de Deus. Ele pode não estar na nossa agenda, pode não estar na minha, pode não estar na sua, mas ele está na agenda de Deus. E o próprio apóstolo Paulo viveu isso após se encontrar com o Senhor, quando ele ficou cego e foi conduzido a Damasco. A Bíblia diz que em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, né? Aí o Senhor chama Ananias, diz: Ananias, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Veja o apóstolo Paulo, no contexto desse texto, não como o grande apóstolo Paulo, mas como alguém cego, numa casa. Imagina a cena. Imagine você, cego, numa casa, acabou de ter um encontro com o Senhor, provavelmente você estava completamente mexido com tudo isso. Você não era o grande nesse momento, o famoso apóstolo Paulo. E ele estava orando. A gente não sabe qual era o teor da oração dele. Mas o que está acontecendo é que Paulo está aqui, cego, falando com esse que ele encontrou no caminho. E Ananias está em outro lugar. E aí o Senhor fala: Ananias, olha, vai lá, porque Paulo está orando. Eu pulei uma parte do texto, mas Ananias fala: Senhor, peraí, eu ir lá? Eu sei o que esse cara está fazendo, matando os cristãos, perseguindo, como é que o Senhor quer que eu vá lá? E aí o Senhor diz para Ananias: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. E aí Ananias fala: se o Senhor está falando, eu vou então, né? E Ananias deve ter ido com muito medo, com muita preocupação. E chega lá, então, e fala com o apóstolo Paulo, e ele recupera suas forças. Então, o clamor dos perdidos está na agenda de Deus, e Deus mostra isso aos seus filhos, dizendo: ei, vai lá, levante-se daí, cara, sai da sua zona de conforto, deixa os seus planos de lado e siga os meus planos. Envolva-se com aqueles que estão clamando, pois eu quero usar a sua vida para levar vida para as vidas que estão sem vida. Deus, irmãos, quer usar a sua vida para levar vida para um monte de vida que estão sem vida. Um monte. Só para vocês terem ideia, 23 milhões de crianças estão em situação de extrema pobreza no nosso país.
23 milhões. 2,7 milhões de crianças estão em situação de trabalho infantil. 500 mil crianças estão trabalhando na indústria do sexo. 30 mil casos de violência sexual durante o ano de 2014. Foi um ano que foi um boom registrado. Maior até agora. Nos outros anos, os números são menores, mas são absurdamente grandes também. 29 crianças e adolescentes são assassinados todos os dias. Imagina. 7.966 adolescentes foram privados da liberdade deles só em São Paulo. Fora isso, irmãos, eu fiz um recorte na área das crianças, mas fora isso, na nossa região aqui, na Zona Sul, existem 2,5 milhões de pessoas que não conhecem Jesus. Na Zona Sul, aqui, no nosso entorno, existem 2,5 milhões de pessoas que não conhecem Jesus. E eu quero trazer esses números um pouco mais para perto. Porque números, às vezes a gente olha os números são as coisas bacanas, mas a gente fica distante deles. Então deixa-me fazer um exercício. Quantos membros tem aqui ali? 100 membros. Vamos pegar aquele número que eu falei, 29 crianças e adolescentes são mortos todos os dias, pode ser? 100 membros. Então, 29, vamos arredondar essa conta para 30, para ficar mais fácil. 30 vezes 3, 90. Tem mais ou menos 100 membros nessa igreja. Significaria que em 4 dias, ou menos de 4 dias, essa igreja sumiria do mapa. Imagina. Imagina. Essa igreja morta em 4 dias, em menos de 4 dias. Então você pensa que a cada 4 dias, o número de pessoas, como aqueles que vocês têm aqui, somem a cada 4 dias, porque são assassinados. Quando a gente faz esse exercício, deixa de ser 29 crianças e adolescentes que morrem lá. A gente traz isso um pouco mais para perto, a gente fala, caramba, o que está acontecendo? Isso para mim é um grande grito. Um grito de socorro. E mais do que intervir nessa realidade, nós precisamos pregar o evangelho a essas pessoas. Porque elas estão morrendo sem Cristo. O texto segue e nos mostra 2 consequências de nós nos jogarmos na mão do Senhor para deixar que Ele nos use como resposta àqueles que estão clamando sem esperança e sem Deus no mundo. A primeira consequência de você se lançar nas mãos de Deus são os frutos. E a segunda consequência são as lutas. Então, os frutos nós podemos ver nos versículos 14 e 15, no versículo 18 e no versículo 33 de Atos capítulo 16. Então, o apóstolo Paulo, ele ouve a voz de Deus e prontamente observa, certo? O apóstolo Paulo, então, está indo numa direção, ele se sentou com os irmãos no concílio de Jerusalém, reuniu, falou assim, agora a gente vai visitar as igrejas, vai fortalecer os irmãos na fé. E aí ele tenta entrar nesses lugares, ele não consegue, o Espírito Santo o impede. Ele dorme, tem um sonho, o Senhor fala, cara, eu quero que você vá para um outro lugar, para uma outra região, porque tem gente lá que precisa ouvir de mim. Então, prontamente ele observa a voz de Deus e vai até aquela região. E o que acontece é uma coisa surpreendente. Nos versículos 14 e 15, Lídia, juntamente com as pessoas de sua casa, foram batizadas. Eu não sei para você, mas esse para mim é o maior milagre que pode acontecer. Alguém receber o Senhor Jesus, se comprometer com Ele de maneira pública, dizendo, eu quero Cristo, eu quero viver com Jesus. Maior do que qualquer outra coisa. O maior milagre que existe é quando isso acontece. Quando alguém diz sim para Jesus e se compromete com Ele. Isso acontece aqui. Uma família inteira se rende a Jesus. Depois, no versículo 18, uma jovem é liberta de um demônio.
Quando o reino de Deus chega, transformação chega, libertação chega, cura chega, salvação chega. Depois, no versículo 33, o carcereiro e todos os seus foram batizados. Mais uma vez, o maior milagre que poderia acontecer na vida de um ser humano, tirando-o do inferno e transportando-o para o reino maravilhoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso aconteceu. Frutos incríveis. Quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, quando nós ouvimos o seu chamado e nos tornamos resposta para aqueles que estão clamando sem esperança e sem Deus no mundo, Ele nos usa, irmãos, e nós colhemos frutos incríveis que vão honrar e glorificar o nome do Senhor. E eu quero ilustrar isso contando a história do pastor Adoniran Mello. O pastor Adoniran Mello foi chamado por Deus para pregar o evangelho aos surdos. E ele conta que ele resistiu a esse chamado durante um tempo. Ele sonhava, ele ia dormir e sonhava que tinham pessoas surdas correndo atrás dele. E aí ele fugia delas e acordava transpirando e suado. Era um pesadelo, na verdade, não era um sonho. E esse sonho, ou pesadelo, acontecia vez após vez, vez após vez, vez após vez. Até que ele entendeu, falou, Deus está me chamando para pregar o evangelho aos surdos. Mas eu não quero fazer isso. Eu sou pastor, eu estou no seminário, eu quero pregar para ouvintes, eu não quero trabalhar com surdos. Mas Deus estava chamando ele para isso. E ele então ouve a voz de Deus e fala, ok, Senhor, eu vou me entregar nas tuas mãos. E ele tem feito um excelente trabalho com surdos. No Brasil são 9 milhões de surdos. 1% apenas aceitou ao Senhor Jesus. Dos 9 milhões de surdos que existem, 1% se entregaram ao Senhor. E o pastor Adoniran Mello, então, tem trabalhado com esses surdos e feito um excelente trabalho. Por meio da sua vida, muitos surdos entregaram as suas vidas ao Senhor e ele é uma referência no trabalho com surdos em todo o Brasil. Ele está traduzindo a Bíblia para a língua brasileira de sinais. Todo o Novo Testamento já está pronto e os surdos podem acessar por meio de um aplicativo no celular ou no YouTube. E agora ele começa a desenvolver toda a tradução do Antigo Testamento. Eu estou aprendendo de novo a Bíblia. Né? A gente precisa aprender de novo a Bíblia para ensinar para os nossos filhos. Mas ele traduziu toda a Bíblia. Agora, imagina, irmãos, você sendo usado para algo assim. Isso são frutos incríveis. Frutos incríveis. Agora imagina você sendo usado por Deus para algo assim. Imagine Deus usando a sua vida para levar vida para um monte de vida que está sem vida. Isso não é utopia. Isso não é utopia. Isso é vontade de Deus para mim e para você, porque Deus nos chamou para quê? Para darmos fruto, e frutos que permanecem, de acordo com João capítulo 15. Infelizmente ou felizmente, né, nem tudo são flores. Existem também as lutas, as dores e os sofrimentos. Quando nós abrirmos mão da nossa agenda para viver as nossas vidas pela agenda de Deus, nós vamos descobrir que Deus quer que a gente se envolva com aqueles que estão clamando por socorro. Nós vamos descobrir isso. Nós vamos descobrir que quando a gente se envolve com essas pessoas que estão clamando por socorro, tem frutos incríveis. Deus vai abençoar. Os frutos vão aparecer e a gente vai ficar muito animado com isso. Mas a gente também vai perceber que existem lutas, dores, problemas e angústias nesse envolvimento, nesse chamado que o Senhor tem. Nos versículos 19 a 24, nós lemos que Paulo e Silas foram acusados, Paulo e Silas foram perseguidos, eles foram expostos, eles foram açoitados e eles foram presos no cárcere interior com os pés presos no tronco. Imagina, você está indo numa região, seguindo os seus próprios planos, a sua própria agenda, Deus fala, não, cara, peraí, vai por outro caminho. Você fala, ok, eu não vou seguir os meus planos, eu vou seguir os planos de Deus. E você começa então a caminhar na direção de ouvir os planos de Deus e fazer aquilo que Deus fala para você fazer. E aí você está fazendo aquilo e frutos incríveis aparecem, e você fala, uau, glória a Deus, a pessoa foi liberta de um demônio, outros estão crendo em Jesus, a coisa está acontecendo, os frutos estão aparecendo, e aí de repente, no momento seguinte, você está preso com seus pés amarrado num tronco, no fundo de uma cela. Essa cela era no fundo de tudo. Você pode reparar no detalhe da Bíblia, que quando o carcereiro chega lá, ele pede luz.
porque era um fundo, lá no fundo, uma única porta, sem ventilação nenhuma, era lá que eles estavam. Eu já tive o prazer de visitar já viu ele? Uma prisão marmetina, como aquela que o apóstolo Paulo foi submetido. Um buraco no chão, e aí a pessoa, literalmente, tem uma coisa em cima, meu tempo acabou. Né? Você tem que ficar abaixado aqui. Pedra, frio, a água escorrendo por ali, e foi aqui que Paulo passou bons anos da sua vida. Preso numa dessas prisões. Tudo isso por ouvir a voz de Deus. Além disso, a Bíblia fala de o currículo do apóstolo Paulo, né? Trabalhou mais do que todos os outros, foi encarcerado mais vezes, açoitado mais severamente, 5 vezes recebeu dos judeus 39 açoites, foi apedrejado, foi golpeado com vara, sofreu naufrágio, passou um dia exposto à fúria do mar, sofreu um bocado, irmãos. E ele foi decapitado por Nero em Roma no final da sua vida. A Bíblia não fala sobre isso, mas a tradição aponta que a morte do apóstolo Paulo foi dessa forma, decapitado por Nero em Roma por volta de 67 a 68. Tudo isso por ouvir a voz de Deus e obedecer prontamente. Então, queridos, a vida cristã não é brincadeira, mas também é o melhor caminho a ser trilhado. O melhor caminho. É o caminho de Deus, e ainda que o mundo se levante contra esse caminho e desencoraje-nos a segui-lo, que nós possamos nos espelhar no apóstolo Paulo, que possamos ser seus imitadores, como ele foi de Cristo, e que possamos não deixar que os sofrimentos do caminho nos leve a uma vida confortável, mas que possamos nos colocar nas mãos de Deus, ouvir o chamado, ouvir o clamor silencioso dos esquecidos, porque esse clamor faz parte da agenda de Deus. E agora sim, eu acho que você tem condição de decidir, não é? As duas agendas, se lembram? A sua agenda, seus próprios planos, coisas boas, e os planos de Deus. Qual delas você quer seguir? Por qual delas você quer viver? Qual delas vai orientar a sua vida? E o nosso desafio é, com fé, jogar fora a nossa agenda e viver pela agenda de Deus. Isso não é fácil, mas é o nosso desafio. Jogar fora os nossos planos e viver pelos planos de Deus. Nos envolver com as pessoas que estão sofrendo no mundo inteiro. Nos aproximar dela. E você pode fazer isso de algumas maneiras. E para finalizar, eu quero apenas sugerir como é que nós podemos fazer isso. A primeira forma de nós fazermos isso, porque alguns acham que, então eu tenho que deixar tudo para trás, Célio? Não. Não tem que deixar tudo para trás. Alguns sim. Eu fiz isso. Alguns que o Eli conhece fizeram isso. Alguns missionários que trabalham comigo fizeram isso, deixaram tudo para trás, mas isso não é para todos. Então talvez Deus esteja chamando você. Então se Deus está chamando você, sim, é para você deixar tudo para trás e ouvi-lo. Mas isso não é para todos. Mas todos nós podemos fazer isso. Todos nós podemos orar por aqueles que estão clamando sem esperança e sem Deus no mundo. Mas é orar de verdade, irmãos. Lutar com Deus em oração em favor dessas vidas. Desses milhões que eu falei de crianças e desses 2,5 milhões que estão aqui, na Zona Sul, que não conhecem o Senhor Jesus. Nós podemos lutar por essas vidas em oração. Nós podemos contribuir, como ele estava falando, com aqueles que foram, com aqueles que estão dispostos a ir. Você pode fazer parte daquilo que Deus está fazendo, abençoando essas vidas. Você mesmo pode ir, não para o outro lado do mundo, não deixar tudo, mas que tal dar suas férias para participar daquilo que Deus está fazendo em vários lugares no Brasil? Que tal entregar parte do seu tempo para servir na igreja local, alcançando o seu bairro, os seus vizinhos, alcançando gente no nosso entorno que não conhecem a Jesus? Nós podemos fazer isso. Que tal nos envolvermos com vidas intencionalmente que estão dentro da igreja, investindo nessas pessoas e capacitando elas para que elas saiam daqui e vão para fora abençoar outras vidas. Que o Senhor nos ajude
a viver pela agenda dele. Que o Senhor nos ajude a viver por sua agenda, nos envolvendo com aqueles que estão clamando sem esperança e sem Deus no mundo. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, é claro que nós queremos viver pela tua agenda. É claro que essa é a nossa escolha mais natural, mas nem sempre isso é fácil. Quando nós estamos na segunda-feira, vivendo o nosso dia a dia, nem sempre é fácil escolher pela tua agenda. E o nosso desafio é esse, Senhor. É ouvir o grito silencioso dos inocentes. O apóstolo Paulo estava indo numa direção, conduzindo a sua vida de uma maneira, quando o Senhor revelou a ele que havia um grito. E Paulo não tinha nem percebido aquilo, não tinha nem visto aquilo. Mas o Senhor viu, o Senhor percebeu e o Senhor revelou. Então, assim como o Senhor fez com o apóstolo Paulo, Pai, revela a cada um de nós quem são essas pessoas que estão precisando te conhecer, que nós podemos acessar. Pessoas que estão dentro da nossa própria família, pessoas que estão no entorno da nossa casa, no nosso bairro, pessoas que estão no entorno da nossa igreja. Nos mostra, Senhor, quem são aqueles que estão pedindo por socorro e nos ajuda a abrir mão da nossa agenda para ouvir a tua voz e ir na direção dessa gente. Vai ter frutos incríveis, a gente sabe disso, Senhor, mas também vai ter dor, vai ter luta, vai ter sofrimento. Capacita-nos, mesmo sabendo disso, a ir em direção a essas pessoas, ir na direção daqueles que estão clamando, daqueles que não te conhecem ainda. E quantas pessoas ainda não te conhecem, Senhor? Usa as nossas vidas, Pai, para sermos resposta do Senhor e levar vida aos milhões de pessoas sem vida, ou ao nosso vizinho que está sem vida, ou aos nossos parentes que estão sem vida, ou aos nossos amigos que estão sem vida, Senhor. Nos usa para levarmos vida para a vida daqueles que estão sem vida, para a tua própria honra e glória. Em nome de Jesus. Amém.